e logo após nós faremos a entrega do selo AB Recomenda. Muito bom dia. Desembargador Gerson solicitou gentilmente a nossa inversão aqui para que ele fale primeiro. Eu disse só se ele reduzir o tempo. Aí a gente fez uma negociação processual, vamos fazer uma inversão, mas antes, professor desembargador, eu gostaria de entregar às mãos aqui do professor José Quirino uma placa. Professor, depois você abre, ela fica bonitinha aqui em pé, que é o selo OAB Recomenda para a Universidade, para a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. O selo OAB Recomenda, ele é um selo criado pela OAB para acompanhar aquelas faculdades de direito que têm um desempenho satisfatório no exame de ordem, aquelas faculdades em que a ordem reconhece como satisfatório o desempenho delas. E ela tem algumas regras. Ela tem um número mínimo de alunos de cada faculdade que participa nos últimos exames, senão uma faculdade poderia, por exemplo, entrar com 2 alunos, os 2 alunos seriam aprovados e ela tem um índice falso de 100% de aproveitamento daquela faculdade no exame de ordem. Então nós temos um mínimo de 60 alunos que participem do exame nos últimos 5 anos e que a faculdade tenha participado de pelo menos 3 dos últimos 5 exames que foram realizados. E aqui no estado de Goiás, a Universidade Federal de Goiás obteve o selo OAB Recomenda tanto em seu campus de Jataí, quanto no campus de Goiás, quanto aqui em Goiânia, ao lado também de uma única universidade privada aqui no nosso estado. Então eu quero aqui, com muita honra e alegria, entregar o selo OAB Recomenda do ano de 2024 da OAB para a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. É um selo nacional, para que vocês possam ter noção das aproximadamente 1.900 faculdades de direito existentes no país. Isso mesmo, 1.900. Aproximadamente 10% delas apenas recebem o selo OAB Recomenda. E como eu disse, aqui 2 únicas faculdades, 4 cursos de direito, 3 da Vetusta recebem esse selo. Meus parabéns e parabéns a vocês por estarem chegando na Vetusta. Quero cumprimentar todos vocês, a pessoa da nossa conselheira Ana Vicenza, que está aqui na frente, que fez a palestra de inauguração desse auditório. E, senhores e senhoras, meus amigos e minhas amigas, estava eu pensando, professor, durante a semana, o que dizer para aqueles que acabam de chegar. Não é verdade? Porque existe uma mistura de ansiedade, tédio, algo que se busca mais divertido para fazer do que assistir uma palestra na Semana do Calouro, mas ao mesmo tempo vontade de conhecer e ouvir histórias, né? E eu acho que a gente precisa misturar um pouquinho disso tudo, um pouquinho de tirar vocês aí do lugar comum e de atender um pouco a ansiedade de quem chega, mas ao mesmo tempo trazer um pouco de conteúdo e reflexão para o que te espera, não só para os próximos 5 anos, mas profissionalmente depois. Conforme adiantou aqui o professor Quirino, eu tenho muito orgulho de ser egresso, um associado da Associação dos Egressos da Vetusta, ali, nosso presidente Eliomar, e tenho orgulho de ter construído a minha história nesta faculdade. Minha matrícula, eu falava para o desembargador Gerson, é 991319, é uma coisa que a gente passa 5 anos utilizando, não tem jeito de você se esquecer. E depois disso fiz especialização aqui, o meu doutorado, não na Faculdade de Direito, porque é interdisciplinar, no Núcleo de Direitos Humanos também foi na Universidade Federal de Goiás. Quando a Universidade Federal de Goiás quando a Faculdade de Direito da UFG completou 120 anos,
foram entregues, professor, 12 medalhas a 12 alunos para representar um aluno de cada década. Ali eu não era o presidente da ordem à época e tive a honra e a alegria de ter recebido uma dessas 12 medalhas que muito me enobrece. Então, muito mais do que ter sido aluno, eu continuo e sempre que posso estou aqui à disposição e ao lado principalmente dos alunos aqui da Vetusta. Dei aula aqui no auge dos problemas da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Direito da UFG, no auge do seu menoscabo que ela recebeu, numa falta absoluta de professores e desprestígio do corpo docente. Fiquei aqui durante 1 ano e meio dando aula de graça como aluno, professor amigo da escola que a gente brincava. E fazia isso com muita alegria. E vários colegas meus que fizeram isso à época, professor, depois processaram a faculdade pedindo aquelas horas-aulas. E receberam, porque tinham direito, porque trabalharam, porque deram aula. Não quero diminuir isso, não. E as pessoas me perguntavam: Rafael, você não vai processar a faculdade? Eu falei: não dou conta. Porque quando eu me voluntariei, eu sabia o que eu estava me voluntariando. Eu acho que essa talvez seja a primeira lição que eu gostaria de deixar para vocês. A gente tem que aprender a ter honra naquilo que a gente se dispõe a fazer. A gente tem que aprender a honrar o que a gente se compromete a fazer. Lá, eu me voluntariei, sabia que seria um professor voluntário, não remunerado. Não tem nem a declaração da faculdade dizendo que eu dei aula aqui para poder colocar no meu currículo. Nem isso eu tenho. Porque à época a faculdade não queria dar porque tinha medo do processo. Mas eu estive aqui e aqueles que foram meus alunos se lembram. E hoje, a gente vive, hoje não, já há muito, a gente vive no país uma geração de pessoas e juristas que se comprometem e trocam de nome, de ideia, de compromisso, de opinião jurídica depois de acordo com a sua conveniência. Os senhores estudaram direito. Mas antes de pensar no que é direito, e repito, eu tinha direito de receber as aulas que eu ministrei. A gente tem que pensar em honra, a gente tem que pensar em compromisso, a gente tem que pensar em nome, a gente tem que pensar naquilo que a gente se comprometeu a fazer. Que é essa que faz toda a diferença, é isso que conta a sua história. E olha que eu precisava de dinheiro na época, viu, gente? Eu tenho a alegria de ser um advogado bem sucedido hoje, mas não era assim na época, não. Eu precisava muito daquele dinheiro. Então é fácil alguém que tem dinheiro falar: não, eu abro mão disso aí. Igual um governador, um prefeito fala: não vou receber meu salário. O cara é milionário e não vai receber e está tudo bem. Mas eu precisava muito daquele dinheiro. E isso é diferente. E por que eu fiz isso? E aí eu começo aqui um pouquinho da minha história aqui na faculdade, para a gente poder caminhar bastante. Como o Gerson falou um pouquinho, eu ganhei mais tempo, né? Vocês vão ficar aí controlando o tempo. Eu ganhei um tempinho para conversar com a turma a mais, não é? E se tudo der certo, o pessoal ainda vai ter a oportunidade de fazer alguns questionamentos e perguntas. Quando eu prestei vestibular para Direito, eu acho que quando eu prestei vestibular, talvez nenhum dos acadêmicos aqui era nascido, né? Prestei vestibular em 98. Alguém aqui já era nascido em 98? Você. Você não, Eliomar. Só você, então, já era nascida em 90. Eu falei 2 ou 3 acadêmicos nascidos em 98 aqui. E olha que interessante. E eu sei que muita gente está pensando sobre isso. Eu nunca pensei e nunca pretendi fazer direito. Eu não queria cursar direito. E é interessante você ver um advogado, e todos que me conhecem, me acompanham, me têm, Homero, como um advogado vocacionado, muito, alguém apaixonado pela advocacia, apaixonado pelo direito. Eu entrei sem querer fazer direito e saí com a deusa da justiça tatuado nas costas. E tem, sabe? E tem. Assim, não dá pra ver mais, porque eu nunca cuidei dela, ela tá tadinha. Mas, parece que não é nem
ela está injustiçada, minha tatuagem. Mas é verdade isso, eu entrei absolutamente sem pretender cursar. E por que eu fui fazer direito? Como todo jovem, adolescente, porque é isso que somos quando a gente recebe essa maldade da vida e da história, que é escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida, numa fase que você não tem absolutamente nenhuma noção e certeza de nada. Isso é uma maldade. Isso é uma maldade. Eu sou um grande crítico de todo esse sistema. Mas paciência, é o que tem para hoje e a vida continua. E eu morava em Goiânia, estudava aqui em Goiânia, morava com a minha avó, no bairro Popular, ali na 68, no centro. Quem é de Goiânia talvez saiba, perto da rodoviária. E ali eu morava no fundo de minha avó tinha um pensionato, então eu morava no pensionato, certo? Em que, como o pensionato era da minha avó, eu peguei o melhor quarto que eu achava que era o melhor quarto e peguei para mim, né? E na frente tinha um fliperama, uma videolocadora e uma série de confusões que, como o Eliomar está transmitindo, eu não vou contar. Mas o fato tinha muita confusão. O fato naquela ânsia adolescente, o que eu pensava? Que eu quero ir embora. Eu quero conhecer o mundo, eu quero sair daqui, e etc. E tinha estudado inglês minha vida inteira, por uma situação específica familiar, e falava muito bem inglês. Quando eu prestei vestibular, eu falava inglês fluentemente. E aí, por causa disso, eu achava que tinha que ser diplomata. E para eu ser diplomata, eu achava que eu tinha que cursar Relações Internacionais. Só que voltando, quando eu disse, eu prestei o vestibular em 1998, e umas 3, 4 risadinhas identificaram com a história da diplomacia, né? Dá tempo, viu? Direito, eu descobri depois, mas direito é um curso super compatível. Hoje passa no Rio Branco mais gente que fez direito do que Relações Internacionais, a propósito. Na época, não. Na época, fazer Relações Internacionais na UNB era quase um cursinho, tipo, dando pré-aprovação para você fazer Instituto Rio Branco depois, mas outros tempos. E à época existiam somente 3 cursos de Relações Internacionais no Brasil. 3. O de Goiânia não existia, tá? Só para contextualizar. Não existia o RI ou REL aqui da PUC. Não existia Comércio Exterior na Universo. Não existia nada disso. Em Goiânia não tinha essa opção. E aí nós tínhamos 3 opções, uma na UNB, uma no Nordeste e uma em Rio Preto. E eu fiz meus vestibulares, eu fui da primeira turma do PAIS da UNB. Vocês conhecem o PAIS, né? O Programa de Avaliação Seriada. A primeira turma do PAIS, a primeira turma que no primeiro ano fez uma prova do PAIS, foi a minha, em 1996. E ali eu, super bem classificado, fui alimentando ao longo dos 3 anos que eu teria alguma chance de entrar em Relações Internacionais. Só que o que aconteceu quando prestei vestibular? Eu não queria prestar vestibular em Goiânia, as pessoas começaram a dizer que era um absurdo, falaram, não, mas eu quero fazer Relações Internacionais, porque eu vou ser diplomata, vou fazer Rio Branco, e falo inglês, e depois que eu entrar na faculdade vou estudar espanhol, vou estudar francês, e o plano era muito certinho, né? E aí falaram, você tem que fazer vestibular em Goiânia. Eu falei, então vou fazer vestibular em Goiânia. E dentre as idas e vindas da vida, eu acabei entrando na inscrição do vestibular com um sentimento de auto-boicote, que eu sabia que minha vibe era humanas, e na hora de fazer a inscrição do vestibular para o UFG, eu perguntei para a moça da inscrição, qual que é o curso mais concorrido da área de humanas que você tem? E ela me respondeu, Direito Matutino. E eu marquei a bolinha do Direito Matutino. A gente ia presencialmente nos lugares fazer matrícula, inscrição, igual os Incas e os Maias um dia fizeram. No meu tempo era assim, não existia online, não existia essas coisas, né, professor? E escolhi o curso de Direito Matutino da UFG desse jeito. Olha que absurdo, não é verdade? Olha que absurdo. É o mais concorrido, vou fazer, porque aí tá tudo certo.
resultado da vida, né? E aí tornando uma história longa curta. Eu não passei no curso de Relações Internacionais da UNB, por causa do país eram só 10 vagas, muito pouca vaga, acima da minha capacidade de vestibular, mas passei para Direito aqui na Universidade Federal de Goiás. E cheguei a dizer em casa, Eliomar, que eu não ia fazer o curso de Direito. Eu falei, não vou fazer, eu vou fazer cursinho. E aí foi aquele, com todo respeito a vocês, né, gente? A GNSDA não tem juízo. A verdade é essa. Vocês pensam que tem, eu também pensava que eu tinha. Mas não tem. 90% das nossas decisões é coração puro. A gente, até quando é fleumático, é sanguíneo na hora de tomar decisão na adolescência. E a gente é coração puro e muitas vezes o coração não deixa a gente tomar uma decisão com a razão. Por sorte, meu pai, que foi uma figura absolutamente ausente na minha vida, passou por Goiânia nessa época e disseram para ele que eu não ia cursar, e meu pai virou para mim e falou, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa, você não é filho de rico não, você não tem essa moral para ficar escolhendo essas coisas não, você passou numa universidade pública, por um curso que todo mundo queria passar, que dá briga, muita gente mataria para estar no seu lugar nessa vaga, você está falando que não quer, toma vergonha na sua cara, né? Você quer fazer seu cursinho e você quer prestar vestibular pela sua, está tudo certo. Você vai lá, você se matricula, você faz direito de manhã e vai estudar o resto do dia para fazer outro vestibular. E aí eu disse para meu pai, mas eu vou ser injusto com quem quer. Aí ele falou, mas antes você vai estar sendo injusto com você e a sua possibilidade de vida, você não sabe se você vai passar. E aí eu fiz, contrariado, a minha matrícula e aqui entrei sem nenhuma expectativa do que seria do futuro na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Por que eu comecei essa história contando isso? Primeiro, para dizer para vocês que tudo que te traz até aqui não é o que vai te levar adiante. Então, desopila. Sabe? Vivam a faculdade muito além da doutrina e das leis que vocês vão memorizar. Façam amigos verdadeiros, construam histórias. Eu estava aqui fazendo uma conta, professor querido, há exatamente 25 anos atrás, Amanda, eu tomei posse no Caxim, como coordenador de não me lembro o quê. Há exatamente 25 anos atrás, no ano 2000, que eu entrei na faculdade em 99, no ano 2000 eu entrei no Caxim formalmente. Apesar de que durante todo o meu ano de 99 eu fui voluntário do Caxim. Eu espero que vocês não percam aquela sala, porque ela é testemunha de coisas que eu não deveria contar nunca. Entendeu? Espero que eles construam a sala de pós-graduação em outro lugar, porque aquela sala faz parte da história dessa casa. É de cá mesmo. Porque a de lá nós conquistamos depois. A de lá, a minha gestão conquistou. É a de cá. Espero. Chama o IFAM. O espaço cultural, ele não existia quando eu era aluno. A gente conquistou aquele espaço, né? Então o que eu quero dizer aqui com vocês é aproveite. E durante a faculdade eu tive minhas crises. No terceiro ano de faculdade eu procurei um departamento para mudar de curso, professor querido. Para mudar de curso. Eu falei, no terceiro já, eu falei, eu não me encontro no direito, eu quero algo mais criativo. E aí eu fui lá mudar, quando eu estava indo do segundo para o terceiro ano, eu fui mudar para publicidade, aqui na universidade. E cheguei aí, pedi a documentação, como é que funciona? Não, tem que ter a vaga e tal, e uma provinha interna, né? Eu, não, tranquilo. E aí, quanto tempo eu preciso fazer? Ele falou, não, nada que você fez nesses 2 primeiros anos de faculdade, você aproveita, você vai começar do zero. Eu falei, então são 4 anos que eu formar? Eu falei, não, para direito falta 3. Aí eu desisti de mudar de curso por causa disso. Olha, gente, é normal se perder. E faz bem se reencontrar.
Se você tiver alguém mal-humorado demais, pessimista demais, drogado demais, tira da sua turma. Não compensa. Se não for demais, você ajuda ele. Se não for nem mal-humorado demais, nem pessimista demais, nem drogado demais, você traz ele de volta. Mas se for demais, não adianta. É ele que vai te levar. E a faculdade é o momento da gente viver essas coisas. Esses que não levam a sério a faculdade são aqueles que vão estar fazendo motins abaixo do exame de ordem, por exemplo, daqui a alguns anos. Revoltando-se contra um sistema porque não fez a parte dele. A verdade é essa. De que lado da história você quer estar? Porque aqui, gente, quem passou no vestibular, do primeiro ao último lugar, em vagas reservadas ou sem vagas reservadas, isso faz diferença no primeiro mês de aula, que as pessoas comentam, falam, etc. Passou isso, é todo mundo igual, zerou. Zerou. Daqui para frente você constrói a sua história. Eu vi os mais brilhantes alunos chegarem em lugar nenhum. Por quê? Porque sucesso profissional não tem nada a ver com isso. E eu vou repetir o que eu falei lá atrás. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Presta atenção a partir de agora. Lembre-se que além de decorar as leis, que é a parte mais boba do curso de Direito, vocês têm que incorporar o direito, entender a filosofia do direito, a doutrina, os conceitos, os princípios, porque as leis vão mudar todos os dias. A gente tem um legislativo feroz e ultimamente um judiciário mais ativo do que o legislativo ainda. Mais ativo do que o legislativo para mudanças. Então, decorar a lei é a menor e menos importante parte do seu curso de direito. Sejam amantes do direito, da doutrina, dos conceitos, dos princípios. Não, eu vou ficar com o tempo do professor, do desembargador Gerson. Ela falou que eu tenho 5 minutos para terminar. 5 minutos se o Gerson tivesse me dado 5 dele. Quer ver? Ó, no direito, coletivamente falando, a gente tem uma máxima de que a Assembleia é soberana. Não é, professor? A Assembleia é soberana. O Caixinho determinou que eu pare em 5 minutos. Posso continuar 10 minutinhos? Gente, lamento, a Assembleia é soberana, tá vendo? Mas veja, é porque eu ainda preciso falar de um pouquinho de mercado. Se eu não falar um pouquinho de mercado, não vai ter sido suficiente. Então eu vou acelerar aqui para falar de mercado. Então, você se apaixonar pelo direito é que vai te diferenciar amanhã ou depois do mercado. Porque mesmo que você não saiba a lei, se você tiver incorporado os princípios daquela disciplina, você vai conseguir encontrar a solução correta. Se você tiver incorporado aqueles princípios. E aí tem gente que reclama, por exemplo, e aí eu vou dar um exemplo, eu tenho um direito contratual, direito civil contratual, aí eu tenho um direito consumidor e eu tenho um direito do trabalho. Um ramo privado e 2 especiais. Se é que hoje nem já se chama mais de público e privado, mas só por causa do meu tempo de faculdade, só por didática, professor. E o que acontece? O apego daqueles que entendem os princípios do direito contratual civil ante a flexibilidade de quem estuda consumidor e trabalho, às vezes chocam no futuro profissionais de uma área e de outra. Mas quando você passa a entender os princípios de cada uma dessas disciplinas, as coisas fazem muito sentido na sua cabeça. E é por isso que nós temos ramos especializados do julgamento. Se eu falar para o desembargador Gerson, que estava aqui, por exemplo, que no direito do trabalho, um trabalhador que assina um acordo para receber um valor determinado mensal e abrir mão de uma jornada limitada semanal e trabalhar 12 horas por dia, porque ele combinou aquele super salário, e o direito do trabalho dizer, não, isso não vale. O que ele assinou, concordou, combinou, não vale.
aquele civilista sofre e fala, isso é um absurdo, isso não é direito. Mas aquele que estudou os princípios do direito do trabalho e entendem o motivo dessa proteção, conseguem compreender isso com muita facilidade. Então, entender os princípios e os conceitos faz você compreender as disciplinas mesmo sem conhecer o texto legal. Por isso que eu falo, decorar a lei é só aquele professor, vocês sempre vão ter, aquele professor que vai pedir aquele texto decorado daquele artigo, e para fazer a prova dele você vai decorar esse diacho dessa lei, tá certo? Mas o fato é o menos importante. É o menos importante. O importante é você entender aquele conteúdo, saber aplicar aquele conteúdo, saber interpretar aquele conteúdo. E aí sim vocês vão estar sendo juristas. Quando eu dei aula aqui, eu sempre fazia pelo menos uma prova oral por semestre. Eu acho que é o ápice da maturidade estudantil, uma prova oral. É o ápice da maturidade. E os meninos morriam de medo, ficavam apavorados, ficavam sem dormir à noite de medo da prova oral. Eu falava, gente, relaxa. Eu não vou fazer nenhuma pergunta que exista certo ou errado. Na prova oral, todas as minhas perguntas têm respostas de variação possível. Eu vou estar avaliando a sua construção e interpretação jurídica. Você pode responder algo que possa até parecer absurdo para quem conhece a lei, mas se você defendeu aquela construção, mostrando que você conhece, não concorda e está construindo racionalmente o raciocínio diverso, você merece a sua nota. Mas não use isso na sua peça, mas você merece a sua nota, porque esse é o desejo de uma faculdade de Direito, construir mentes pensantes. Agora, e aí a parte que eu precisava falar, eu falei que eu não posso sair daqui. Não se iludam. Não se iludam. Tudo que eu estou dizendo serve para vocês serem bons profissionais e construírem lindas histórias. Mas não serve para você passar no exame de ordem. Mas não serve para você passar no concurso. A isso, você precisa se conformar com o método de ensino estabelecido, e aí sim, memorizar os dispositivos legais, memorizar a lei, ela é necessária. Então são coisas diferentes. Não estou aqui construindo uma rebelião antipositivista, né? Não é nada disso. Eu só estou dizendo que nada vai adiantar você passar em primeiro lugar no seu concurso se o seu coração não tiver no direito para você poder aplicar lá no concurso que eventualmente você prestar o direito que você saiu daqui dessa faculdade. Fiz um estágio rápido no escritório de advocacia no segundo ano. No final do meu segundo ano eu passei num concurso público, virei técnico bancário da Caixa Econômica Federal, passei 1 ano e pouco como bancário, economiário, durante a faculdade. Todo mundo disse que eu ia me desviar do curso de Direito porque eu ia virar bancário, né? Era uma profissão para uma vida. Pedi demissão do meu emprego público, saí do meu emprego público para ser estagiário no Ministério Público num outro concurso que eu prestei. E por quê? Porque eu não conseguia estágio. Ninguém me dava estágio, eu não conhecia ninguém, eu não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha amigos importantes. Então, eu fiz o concurso para fazer estágio, virei estágio. E quando eu saí de um emprego público para ser estagiário do Ministério Público, e repito, gente, eu não tinha dinheiro. Porque é fácil você sair do emprego público se você tem dinheiro, se seus pais te sustentam e está tudo certo. Eu passei 1 ano e pouco na Caixa Econômica Federal, gastando 15% do meu salário. 15% do meu salário. E todo o restante, eu colocando numa conta poupança, porque eu dizia, eu vou precisar desse dinheiro no futuro. E foi o que me possibilitou, aquele dinheiro que eu guardei durante 1 ano e pouco de concurso público, a poder sair e depois me tornar advogado. Durante toda a minha faculdade também fui professor de inglês, dava aula de inglês 2 vezes por semana e no sábado pela manhã, o sábado inteiro pela manhã. Às vezes de ressaca, mas a turma era compreensiva. E eu descobri que de ressaca eu falava inglês melhor ainda, entendeu?
Mas passei trabalhando, e passei fazendo, e passei construindo, e era um bom professor de inglês, então eu sempre tinha vagas e ia ganhando meu dinheiro ali. E saí do terceiro ano para o quarto ano, já para fazer estágio. Quando eu cheguei no meio do quinto ano, eu resolvi que eu precisava voltar a fazer um estágio na advocacia, porque eu passei um tempo bom da minha faculdade achando que eu seria promotor de justiça e queria fazer um vestibular. E ali, no quinto ano para frente, no meio do quinto ano para frente, eu falei, gente, mas eu tenho que experimentar a advocacia. Porque eu acredito que eu só posso dizer que eu não gosto se eu provar. Eu não consigo entender, eu não consigo explicar isso para os meus filhos na hora do almoço. Mas fora isso, eu defendo que a gente só pode dizer que não gosta do que a gente provou. E eu precisava provar a advocacia. E aí foi quando fui experimentar a advocacia e dela eu nunca mais saí. Para não dizer que eu nunca fiz um concurso público, eu me inscrevi em um concurso público. Quando eu estava no quinto ano, saiu um edital de concurso de juiz do trabalho, no ano de 2003. Eu me inscrevi, eu era um bom aluno de Direito e de Processo do Trabalho, certo? Eu era um aluno que... Eu nunca fui o mais estudioso, mas longe de estar na quadra de baixo dos alunos. Eu era um aluno intermediário esforçado e com muita facilidade de memorização. Eu tenho uma memória e um raciocínio bastante rápido. Isso me dava a chance de poder ficar até mais tarde nos lugares antes de ir para casa, se é que vocês me entendem. E aí, me inscrevi nesse único concurso, e o dia que saiu o dia da prova, porque você inscrevia no concurso sem saber o dia da prova, né? É o dia que saiu no dia da prova, adivinha que dia que foi a prova? Num domingo, após o baile de formatura da minha turma. E aí eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu estava estudando para aquele concurso. Falei, e agora? Eu aproveito o meu baile ou eu faço o meu concurso? Adivinha o que eu fiz? Fui pro baile, mas não desisti do concurso. Eu saí direto do baile para a prova. Literalmente. Eu fui com a calça do smoking, tirei a roupa, pus uma bola polo, listrada, eu lembro dela até hoje. Fui direto mesmo. Parei de beber umas 2, 3 horas antes e cheguei lá, alucinado. Chamei a fiscal da prova e falei para ela, porque o fiscal vigia para saber se você não está passando mal, etc. Falei, ó, eu vou dormir um pouquinho. A prova era das 8 ao meio-dia. Eu falei, se até 9h30 eu não acordar, você me chama? Ela me olhou assim, pensando que eu estava brincando, professor. E era sério, falou, chama. Aí eu baixei e lembro dela me sacudir 9h30 da manhã. Ela falou, são 9h30. Fui no banheiro, lavei o rosto e fiz a prova. E o que aconteceu? Eu não passei, óbvio, gente. Óbvio. Não existe mágica. Não existe mágica, não tinha a menor chance de eu passar. Um irresponsável desse não passa numa prova. Isso é um exemplo do que não fazer, não é para você seguir. É óbvio que eu não tinha nenhuma chance, professor, de passar naquela prova. Mas eu fui. Tem um ditado que eu falo a vida inteira, que é, mais vale as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter tentado. Né? E a partir dali eu nunca mais fiz um concurso, porque eu fui aos poucos me apaixonando, entendendo e compreendendo a advocacia. E literalmente me apaixonei, vivi a advocacia, e essa é uma história para uma outra oportunidade que a gente tiver, de repente quando vocês estiverem lá no terceiro ano em diante, de como eu saí de uma situação absolutamente difícil, sem dinheiro, sem perspectiva, sem ninguém importante na família, em que todos os meus amigos falavam, vá prestar concurso. A advocacia não é para você. A advocacia é para quem tem sangue azul, a advocacia é para quem tem sobrenome, a advocacia é para quem tem alguém para te empurrar. Vá prestar concurso. E eu, teimoso, resolvi
mostrar para essas pessoas que a advocacia é para quem tem vontade de fazer acontecer. E 20 anos depois, não 20, né, porque foi 2021, 17 anos depois, eu era eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Goiás. Tenho um bom escritório, ganho dinheiro, graças a Deus. Saí de uma situação absolutamente difícil para uma situação absolutamente confortável. E não é vergonha ter dinheiro quando você consegue alcançar e conquistar isso com seus esforços. Tenho uma reputação, e me orgulho muito disso, ética, de ter construído uma advocacia sem atalhos, sem sacanagem. Nunca advoguei para órgão público, sem nenhum demérito disso, porque existem atalhos por aí. Sempre tive uma advocacia privada. Eu era advogado trabalhista, gente. Olhar quantas audiências a gente fez. Advogado trabalhista, o advogado trabalhista é a pediatria do direito. Você trabalha pra caramba e ganha pouco, né? Então, assim, foi uma carreira construída aos poucos, para dizer para vocês que é possível e que dá para vencer, sendo honesto, sendo correto, fazendo as coisas bem feitas. Que as pessoas me veem hoje como presidente da Ordem, bem relacionado, indo em eventos com o governador, presidente do tribunal e etc. E pensa que a minha carreira foi construída assim. Mas, na verdade, eu primeiro construí minha carreira, depois eu tive acesso a essas portas. E é isso que eu quero convidar vocês para pensar e para refletir. A primeira vez que eu ouvi dizer que a advocacia estava saturada foi no ano de 2003, quando eu disse que queria experimentar a advocacia. E eu posso falar uma coisa? A advocacia está saturada. O direito está saturado. Para existir um equilíbrio de mercado, a gente precisava ficar pelo menos uns 10, 15 anos sem novos cursos de direito e fechando pelo menos uns 10 por ano. Vocês estão chegando numa das fases mais periclitantes, perigosas e desestimulantes do curso de direito de sua história. Vocês têm muita coragem para fazer direito. Muita coragem. O curso de direito não é mais um curso que te convida, como um dia foi, naquela tríade antiga, ou você faz direito, medicina ou engenharia. As coisas mudaram. Pela primeira vez, o curso de medicina nem é o mais concorrido da universidade, nem teve a maior nota da Universidade Federal. As coisas estão mudando, o tempo está mudando. Mas o direito sempre vai ter espaço para os inquietos, para aqueles que se apaixonam pela doutrina, para aqueles que se apaixonam pelos conceitos, para aqueles que aprendem a cultivar isso, e mais do que isso, para aqueles que entendem que o bom relacionamento networking construído, ele vai fazer diferença na sua vida. Os colegas de vocês são seus colegas de profissão do futuro. É o juiz que vai estar apreciando sua liminar, é o jurídico interno que vai estar te contratando, é o delegado que vai estar conversando com você, é o promotor que vai estar negociando um acordo. Construa a sua reputação no banco, a partir do banco da faculdade. Já começou. O seu futuro já começou. E sejam bem-vindos à Vetus. Muito obrigado, professor. Então, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Lélio Aleixo, que é sócio da Maestria dos Advogados. Gostaria de agradecer a presença da professora Cláudia Quintino e também na figura da presidente do Centro Acadêmico Rui Barbosa, da Universo, agradecer a presença de vocês. Presidente, posso abrir para 2 perguntas grandes? 2 pode, porque eu falei demais, preciso ir embora. Pessoal, quem quer fazer uma pergunta? Mas é pergunta boa, né, gente? Vamos lá. Um calor. Só vale calor. Só vale calor. Vamos ver. Calor é um bicho que tem medo até de perguntar, gente. Não é possível. Ah, tô curtinha, vai com dela. Tá funcionando? Porque eu fiquei sabendo que o Código Civil vai mudar e, tipo, igual você falou, é um momento muito desafiador pra gente entrar no direito. Eu também penso nisso, tipo, meu Deus, no futuro o direito é saturado, a gente não vai conseguir nada na vida.
E ainda tem essa questão da mudança do Código Civil, que falaram que tipo, muitas coisas que a gente vai estudar, pelo menos no início, vão mudar. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você acha que isso é uma coisa que vai impactar realmente nos nossos estudos, pelo menos nesse início, né? Código Civil é de que ano? O Código Civil é de que ano? Pesquisa aí. Começou a ser elaborado em 69 e o último parece que é 2001. Ele foi aprovado em 2002 e a vigência dele é a partir de 2003. E você deve presumir que ninguém aprova um código rápido, né? Então, algum tempo. Que ano que eu falei que eu formei? 2003. É do jogo. Faz a menor diferença para sua vida. Isso não. A menor diferença. Eu passei uma faculdade inteira sem saber se eu estudava o projeto ou o código. E aí no meu penúltimo ano de faculdade me aprova um novo código. E no meu último ano, quando eu já tinha estudado tudo que tinha para estudar direito civil, me veio um novo código. E sabe o que isso mudou na minha vida? Nada. Mar fraco não faz bom marinheiro. Me estimulou e ensinou que o menos importante é decorar a lei, que é o que eu acabei de falar com vocês. Então não é relevante. Participe dos debates. Estude o Código Civil participando dos debates do novo Código. Isso é uma oportunidade de vida. Uma janela que abre a cada 20 anos. 25. Então aproveite. Isso não faz a menor diferença. Última pergunta, pessoal. Quais formas que a gente tem fora da faculdade, dentro, seja público, privado, para ver várias áreas diferentes do direito atuando? Ver, por exemplo, uma audiência, para a gente ver na prática os advogados ou as outras profissões do direito. Bacana. A primeira delas é não ter ansiedade. Porque no primeiro ano você se preocupar com isso, tem alguma coisa errada. Calma. A faculdade tem tanta coisa aqui dentro para você aproveitar. Seja voluntário, seja monitor, participe do centro acadêmico, participe da mafiosa, sabe? Poxa, viva a sua faculdade. Tem coisa boa demais para você construir. A bandeira da mafiosa, você não é erguida ali. Deixa eu te falar, viva sua faculdade. Sabe? Viva, aproveite. Passa esse primeiro ano ligado a isso. Aí lá na frente, aí você tem muita coisa, né? Você tem, na própria comissão da advocacia jovem, você tem a Casa de Acadêmicos, que traz e interage. Agora deixa os meninos do primeiro ano em paz, gente. Né? É sério, viva a faculdade, é a fase mais bonita da sua vida. Você veio do estresse do vestibular, daqui a pouquinho você está no estresse das provas, do exame, da profissão. Te dê esse intervalo. Um dia você vai precisar desse intervalo. Ou você vai tirar ele agora, ou você vai tirar no momento que vai te atrapalhar. Agora é o momento mais delicioso para você tirar isso. Relaxa. Sabe? Vai dar certo. Vai dar bom. Se você na hora de levar a sério, se você levar a sério de verdade, vai dar bom. Eu fiz questão de contar minha história de um jeito um pouco mais lúdico aqui hoje, para vocês entenderem isso. Quanto mais ansioso você for, mais chance tem de dar errado. Porque a ansiedade é o mal do século. É o mal do século. Ela atrapalha o seu desempenho. Ela atrapalha até você fazer prova. Relaxa. Mas tem a Casa de Acadêmicos, como eu disse, para você viver. Vai lá de vez em quando, assistir uma palestra, ver gente, só para poder ir depois no CAGE vai ao bar. Tem também, né? E a CAGE
a gente tem aqui, para cada gestão, uma cara, né? Eu vou contar para vocês em primeira mão aqui. Na semana passada, eu convidei o Homero para ser o presidente da CAGE nos próximos 3 anos aqui. E exigi que ele não contasse para ninguém. Agora todo mundo da CAGE está olhando para ele com raiva. E exigi que ele não contasse para ninguém. E vai ser uma CAGE com essa cara. E o Kaysé vai ser diretor da CAGE também. Não sabe ainda não, mas vai. Entendeu? Porque a CAGE é essa porta de entrada. Mas calma. Na hora certa. Seja feliz, acima de tudo. Porque senão você vai ser mais um advogado, juiz, promotor, delegado, escrivão, oficial, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para não surtar. Não faça isso com você. Tá? Todo mundo me pergunta todos os dias o que eu tomo. Todo mundo. Né? Todo dia alguém me pergunta, Rafael, o que você toma? Quem acompanha meu Instagram tem uma rotina muito insana. Aí eu falo pra ele, gente, eu não tomo nada. Eu só não deixo essas coisas me consumirem. Se a sua cabeça estiver no lugar, se você estiver em paz, você faz tudo com muita tranquilidade. Não deixe a ansiedade atrapalhar o seu futuro. Ansiedade é pior do que um namorado errado. E olha que o namorado errado dá trabalho. Ou a namorada errada dá trabalho. Ansiedade é pior do que droga. Ansiedade hoje ela te tira do seu eixo. Não permita. Gente, peço licença, Gustavo. Peço licença a vocês, agradeço. Convido vocês a conhecer, sem compromisso e de uma forma leve, a CAGE Acadêmicos. Vale a pena participar das palestras, participar dos momentos, participar dos eventos, se aproximar da ordem. A Faculdade de Direito ela tem o estágio e as disciplinas de prática que te exigem essas audiências que você vai assistir. Você vai ser obrigada a isso, não precisa sofrer antes da hora não. Certo? Do 6º período em diante, você vai ser obrigada a isso. Então, dá certo. E se alguém te oferecer um estágio esse ano, nem. Pronto, falei. Obrigado, gente. Ia dizendo, convido vocês a conhecer a CAGE, convido vocês a conhecer a ESA, a Escola Superior de Advocacia, que também tem cursos para complementarem aqui a programação da universidade. Convido vocês a conhecerem, tá? A PUC é o universo aqui, né? A conhecerem os outros centros acadêmicos, as outras faculdades, só não deixa eles pegarem nossa cadeira. De resto, tá valendo tudo, né? E aproveitem, vocês estão na melhor fase da vida de vocês, na fase mais bonita. Faça isso ser bonito de verdade. Querendo acompanhar um pouco mais, meu Instagram é rlaramartins, é meu nome. E lá, querendo interagir, querendo conversar, querendo pegar mais dicas e opiniões, eu estou à disposição de vocês. Obrigado. O pessoal conta a história da cadeira, né? Por isso que as cadeiras ficam lacradas, as cadeiras originais. Mas é só pura. Depois o pessoal conta. Muito obrigado também. Eu vou acompanhar o professor Lara. Estamos à disposição. E depois vocês, ao transitar pela faculdade, observe que lá à frente tem um programa de pós-graduação em Direito e Política Pública, primeiro doutorado, o segundo doutorado no Brasil em Direito e Política Pública na área profissional. E lá embaixo temos o primeiro programa de pós-graduação em Direito Agrário. E era o primeiro programa de pós-graduação do Centro-Oeste. Então, vocês têm 2 programas de mestrado e doutorado aqui na Faculdade de Direito, para vocês terem ideia da proporção e da realidade na qual vocês estão inseridos, tá bom? Estamos à disposição, não esquecer apenas, Amanda, depois de falar da programação, segunda-feira à noite temos a nossa aula magna com o diretor da UNB, e vocês estão todos convidados. Depois também tem uma programação que o pessoal está passando para vocês, tá bom? Eu vou acompanhar o professor Lara, tá vendo? Eu estou chamando ele de professor para voltar para casa, tá bom?
e que eu ainda tenho uma agenda muito complicada ali embaixo, tá bom? Um grande abraço a todos. Eu, em nome do Caixinho, gostaria de agradecer a presença do presidente Rafael Lara, porque é muito importante ter aqui conosco e gostaria de chamá-lo para estar entregando o certificado.